Olá pessoal do canal do Professor Fabinácio, estou aqui para mais um vídeo, dicas importantes aí para o seu concurso público. Agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, né? Várias aprovações aí, várias pessoas com seus depoimentos agradecendo, né? Então fico muito feliz, e essa série aqui importante que a gente está fazendo para que você possa melhorar aí o seu desempenho. Eu sempre coloco aqui alguns dos resultados, né, que foram construídos ao longo do tempo e de vários concursos. Então, informações essenciais para os concursos da área de educação com simulado, parte 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho do novo Fundeb, né? Então, importante porque vai começar a cair bastante, é o artigo 212A da Constituição, e algumas informações essenciais para você não errar nenhuma questão de Fundeb, tá? E claro, isso é uma coisa que vai começar a cair, já tem caído, mas agora vai começar a cair muito mais, né? E sempre trazendo aqui para vocês que esses vídeos, essa sequência importante, que é quase como que fosse um mini curso para você melhorar seu desempenho, ou seja, se você tira 60% e para 70%, a gente está aqui, né, com o nosso parceiro, a Cuponomia. E a Cuponomia, o que é? Um site que te dá cashback, te dá descontos, né, em cupons. Então você pode escolher lá um curso e pegar o cupom e comprar, e você já vai ter o desconto. E ao fazer inscrição, né, você vai se cadastrar lá pelo link que eu vou deixar, você já ganha R$5. Então você vai no nosso link, faz inscrição, ganha R$5. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Parceiro importante, ajuda a gente a fazer vídeos, ajuda a trazer mais conhecimento para vocês. E olha só, tem aqui, ó, Faculdade Anhanguera. Então você precisa de uma pós, por exemplo. Outro dia teve até uma pergunta no canal sobre isso. E a pós? Se eu não tiver, tem problema? Não vai te desclassificar, não vai acontecer nada, mas a única coisa é que você não vai somar aquele pontinho importante, né? Que às vezes uma pós te dá um pontinho, meio pontinho, ou 1,5, depende do edital. E aqui você tem, né, cursos, você tem cursos para concursos, né, na Gran, entre outros, né? Então você tem vários sites aqui, Descomplica, vários sites de educação. Além disso, você tem Amazon, você tem Shopee, você tem Casas Bahia, Magalu, enfim. E se você vai comprar alguma coisa, isso é importante, cadastrei. Cadastro é rápido, você não paga nada, você ganha R$5, né? Você ganha R$5 e você se cadastra muito rápido, muito rápido. E a gente está aqui, bateu a meta, nós vamos fazendo outros vídeos, né? Então, se você se cadastrar, você ajuda a produzir mais vídeos. Vou me cadastrar lá, professor, vou usar, porque eu quero fazer uma pós. Tem outras faculdades lá. Então, é super simples e é legal, porque é parceria ganha-ganha. Você vai ganhar vídeo, vai ganhar desconto, vai ganhar R$5, então você não tem nada a perder, não vai te custar nada, é só economia, Cuponomia. Vamos lá, gente, para a gente bater novamente a meta. Estou agradecendo, porque a gente está sempre batendo as metas aí. Então, muito obrigado, se inscreva, porque você vai ajudar a produzir mais conteúdos, e não deixe de utilizar os cupons, né? Importante, né? Ó, tem cupom lá de 12%, 5,5%, 4,5%, olha que beleza, até 15%, né? Então, legal aí para você obter descontos importantes, certo? Vamos falar agora do novo Fundeb, né? Então, o que é o novo Fundeb? Ele foi agora colocado na Constituição. Então, ele tem uma composição financeira, né, que recebe lá uma cesta de impostos, em que cada estado e Distrito Federal são compostos por 20% das seguintes rendas, de fontes de receita, né? Então, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados, o FP, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviço, o ICMS, que nós pagamos, né? Você, ao comprar qualquer mercadoria ali, está embutido o ICMS. E uma parte desse ICMS vai para a educação. O Imposto sobre Produtos Industrializados, né? O IPI Exportação, proporcional às exportações, então tudo que é exportado.
Imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação, o ITCMD, quando você faz lá o inventário, né, que tem bens e tal, paga imposto, esse também vai para a educação uma parte. Imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA que a gente paga, uma parcela dele também compõe a cesta de impostos do Fundeb, né? Essa cesta aí integrada. O imposto sobre propriedade territorial, né, a cota parte dos municípios, o ITRM, a arrecadação de impostos que a União eventualmente instituir no exercício de sua competência, cotas partes do Estado, Distrito Federal e município, e a receita da dívida tributária, multas e juros relativos aos impostos acima relacionados. Tudo isso aqui compõe o nosso Fundeb, né, que é chamado agora de novo Fundeb. Por quê? Porque ele foi colocado na Constituição no artigo 212A, né? Então tá lá. Bom, o que é um Fundeb, né? Então é um fundo especial formado por 27 fundos, 26 estaduais e um Distrito Federal, que são compostos basicamente por contribuições dos estados e municípios. A União complementa esses recursos quando não alcança o valor capaz de garantir uma educação básica de qualidade mínima. E o princípio do Fundeb é o quê? É redistribuir, gente. Porque nosso país, ele é grande, tem muitas diferenças, né? Então tem desigualdades ali, e a ideia é você redistribuir esses recursos por aluno, né, de uma forma que você garanta aí o mínimo necessário para a realização da educação, né? Então, atua como um mecanismo de redistribuição desses recursos, levando em consideração o tamanho das redes de ensino, né? Então, a quantidade de alunos é importante, porque ela que vai estabelecer ali essa redistribuição. E dessa forma, buscando equalizar oportunidades educacionais do país. Em 2020, por exemplo, o Fundeb redistribuiu 17 bilhões de reais aos estados, municípios e Distrito Federal. Estamos falando de bilhões, né? É muito dinheiro, mas também a gente tem que pensar que a educação ela é uma rede bastante ampla, né? Com muitos alunos por todo o país. Bom, no Brasil, o financiamento da educação provém de recursos tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e município. Isso aqui, gente, cai demais o que eu vou falar agora. Quanto que é o mínimo que a União tem que aplicar na educação? No mínimo 18%. Estamos falando da União, do governo federal, tá? Governo federal, no mínimo 18%. Essa é uma questão que cai bastante. E os estados, né, e municípios, 25% no mínimo. É o tipo de questão que você não pode errar, tá, gente? Por quê? Porque é uma questão bem simples, né? Do ponto de vista numérico, é só você lembrar: 18 União, 25 Estado e município. E é no mínimo. Então, se o governante não aplicar esse mínimo, ele responde, né? Se o governo federal não aplicar no mínimo 18, ele vai responder, porque está ferindo a lei, né? Então é no mínimo. Desse total, né? Olha só, importante, 20% de alguns impostos listados pela Constituição compõem a receita do Fundeb. Quando esses 20% não são suficientes para garantir a oferta de uma educação de qualidade, conceituada por indicadores nacionais, a União complementa esse caixa para assegurar os padrões mínimos de desenvolvimento da educação básica, tá? Então, obviamente, quando não atende, né, aí há uma complementação por parte da União. Olha essa pergunta aqui. Vamos lá, pergunta da VUNESP de 2020, né? Caiu em Sorocaba. Com 79 votos favoráveis no primeiro e no segundo turno de votações, o Senado Federal aprovou nessa terça, 25 de 8 de 2020, a proposta de emenda à Constituição sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, e aumenta o seu alcance. Não houve votos contrários ao texto, que entrará na Constituição como emenda 108, né? Em relação ao novo Fundeb, é correto afirmar que o texto aprovado
reduz a participação da União no montante de recursos, torna o fundo permanente, destina 70% dos recursos para a educação básica da rede pública, obriga que no mínimo 60% dos recursos sejam destinados à remuneração dos docentes ativos e determina que a complementação da União será ampliada de 10% para 50% do total do fundo até 2028. Veja, sem as informações, né, que eu vou passar para vocês, essa seria uma questão complicada, né? Porque você falaria, nossa, o que será isso? Mas olha só, lembra que eu falei uma coisa importante para vocês no início do vídeo? Eu falei, o Fundeb agora está no artigo 212A da Constituição, né? Ou seja, olha, quando a gente fala assim, a proposta de emenda à Constituição, significa o quê? Que ela foi colocada na Constituição brasileira. Por exemplo, para ela ser retirada é mais difícil, porque você tem que ter uma emenda à Constituição, né? Uma EC, como a gente fala. Então, ela foi colocada na Constituição, ela está na Constituição, que é a lei, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a lei maior do país, né? A Constituição está lá no artigo 212. Então, o que a gente pode afirmar? Que torna o fundo permanente, porque agora ele está na Constituição, né? O Fundeb está lá no artigo 212. E aí, por que não são as outras respostas, né? Por que não é de 10 para 50? Por que não é 60% a remuneração dos docentes? Nós vamos ver agora, né? Então, tudo isso aqui nós vamos aprender para você não errar mais essa questão, tá? Então, vamos lá. Olha só, complementação da União, como era no mínimo 10% dos recursos destinados ao Fundeb. Como fica agora? Como que é agora com o artigo 212A? No mínimo 23%. Então esse número você tem que guardar. Antes era 10%, agora a complementação da União é no mínimo 23% dos recursos destinados ao Fundeb. Então, é o tipo de coisa que você tem que ter um caderninho, né? Eu gosto muito dos caderninhos. Tem um caderninho, né? E você faz a sua anotação. Vou até puxar aqui para vocês. Vou aumentar para vocês verem o caderninho, né? Ó, caderninho, né? Aqueles pequenininho. O que você faz? Você anota essas informações, né? É o tipo de coisa que você tem que ter ali anotadinho, ali para você, quando for fazer uma prova, for fazer sua revisão, esse número tem que estar na sua cabeça, 23%, a complementação. Aí você anota aqui e você vai conseguir, por exemplo, fazer uma revisãozinha de informações essenciais. Por que eu falo que as pessoas, ao assistir esses vídeos, né, e aí DNA da educação, dicas para a educação infantil, informações essenciais, são informações básicas que toda prova pode perguntar. Então, uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para ficar nas primeiras colocações? Assista os vídeos das informações básicas. As informações básicas você tem que ter para não errar, certo? Porque aí você já parte de um patamar. Professor, eu sempre tiro 50%, 52%. Se você tiver essas informações, você vai pular para 60%, 65%, 70%, né? E aí você vai acrescentando. Então, ó, no mínimo 23% dos destinados, né? E claro, isso vai ser feito de maneira progressiva entre 2021 a 2026, né? Vai crescendo ano a ano até atingir aí esse percentual, tá? Bom, o que o Fundeb traz de novo, né? A complementação do valor por aluno, o VAAF, né? Valor anual por aluno. E o que é esse VAAF? Ele é composto por 10% da distribuição de recursos que compõe os fundos do âmbito de cada estado e do Distrito Federal. Sempre que esse valor anual por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, quem define isso é o governo, né? Vai definir ali. O valor base para o cálculo é o resultado da razão entre os recursos recebidos relativos a receitas e os números de alunos matriculados
nas respectivas redes de ensino. Então é feito ali uma média para saber qual é esse valor. Não atingiu? A União complementa, né? O VAAF, tá? O VAAF, né? Então, se não alcançou, o Estado não alcançou, o governo entra com a complementação através do valor anual por aluno, né? A União, certo? A União, lembra, nosso sistema é colaborativo, né? Existe ali a colaboração. Então, União, Estado, município. E a União é ela que vai redistribuir essa verba para equacionar aí eventuais problemas no Fundeb, né? Na renda mínima. E aí, claro, isso aqui, o VAAF diz ali, né, para o Estado. Mas também tem o VAT, que é o valor anual total por aluno. Ó, aqui é por aluno, aqui é total por aluno. Então, o VAAF é o seguinte, ele vem depois, né? Quando você já... o VAT, né? É sopa de letrinhas aqui. O VAAF vem, complementa, né? Os 10% da União, né? Ainda não atingiu o mínimo definido nacionalmente. Então, a União repassa no mínimo 10,5% do valor para cada rede pública de ensino municipal. Professor, que confuso. Ó, pensa, o VAAF, ele complementa nos estados, porque os estados, né, para os estados e Distrito Federal. É o VAAF. Foi lá, complementou com 10%. Não atingiu ainda, não atingiu. Aí vem a complementação do anual por aluno, que é de 10,5% no mínimo, né, para cada rede municipal. Perceberam a diferença? Aqui é para o estado, aqui vai direto para o município, né, para o estado ou distrito, para que a rede alcance o padrão mínimo de qualidade. Então, a primeira redistribuição para o estado e para o Distrito Federal não chegou. Aí o que acontece? O governo federal vai distribuir ali direto ou para o município, ou para o estado, ou para o distrito, que não atingiram esse mínimo estabelecido, tá? Então, isso é o VAT, né? É como se fosse uma segunda, né? Vamos pensar para facilitar didaticamente. Você tem uma primeira distribuição ali. Ah, mas tal estado não atingiu, tal município não atingiu. Vem o VAT e, ó, completa, né? Então, isso se dá em função do valor anual total por aluno, tá? Total por aluno. E esse é o padrão mínimo que se espera de recurso, né, para cada aluno. Então, você veja que tem essa questão importante, tá? Então, lembra, o VAAF, né, primeiro vem, distribui para o Estado e Distrito Federal. Não atingiu, vem direto para o município, para o estado, para o distrito que não atingiu ali, no mínimo mais 10,5%, até alcançar esse valor mínimo. O que é isso? É estabelecido um valor mínimo. Olha, não, todos os alunos do Brasil têm que, por município, estado, tem que receber, não é que o dinheiro vai para o aluno, né? Não, obviamente, vai para o ente federativo, o ente ali, né? O município, o Distrito Federal, o estado, que vai gerenciar esse recurso e distribuir ele, aplicar ele, obviamente, na educação, tá? Ou pelo menos deve aplicar, né? Então, você tem o VAAF e o VAT, tá? E a complementação do VAT apresenta ainda algumas especificidades. Então, essas especificidades você tem que anotar no seu caderninho, tá? Olha só, por que o VAT fala? Ó, a primeira é a obrigação de aplicar pelo menos 15% da complementação em despesas de capital na rede de ensino beneficiada, né? Então, 15%, né, ele tem que aplicar em despesas de capital, tá? Então, você vai marcar isso aí. O VAT, né, 15% é em despesas de capital. Professor, o que é despesas de capital? Despesas de capital são despesas destinadas à aquisição de materiais de caráter permanente, como mobiliário, instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos, né? Computadores, etc. Então, 15% tem que ser de capital, tá? Do VAT. Ó, a banca pode perguntar isso? Pode, né? Então, você já vai lembrar, ela vai colocar lá 15, 20, 30. Então, do VAT, veja, não é do VAF, é do VAT, né? 15%
no mínimo em despesas de capital. E a segunda obrigação é aplicar 50% do valor da complementação na rede de educação de ensino beneficiada. Por que aplicar 50% na rede de educação infantil? Porque educação infantil é a que tem, por exemplo, em creche, a maior demanda, né? A maior necessidade hoje, onde a gente não tem ainda uma rede, embora tenha avançado, né, embora tenha aumentado o número de vagas, ainda a gente encontra muitos municípios, né, com lista de espera, crianças que não conseguem acessar a creche, por exemplo. E outra, o pré-escola se tornou obrigatória, né? Então, de 4 a 5 anos, a pré-escola é obrigatória, então você tem que atender, tem que investir na educação infantil, certo? Então, 50% do VAT, no mínimo, da complementação, né, tem que ser aplicada aí na educação infantil. Então, claro, a aplicação na educação infantil deve obedecer a parâmetros e indicadores, déficit de cobertura, lembra que eu falei, né, ó, calculado entre razão, entre oferta e a demanda atual. Então, o meu município está lá com um problemaço, precisa de vaga em creche. Olha aí o recurso, né? E vulnerabilidade socioeconômica da população, tá? Então, obviamente, vocês sabem que a escola também ela proporciona o quê? Uma creche, alimentação, né? Alimentação lá, café da manhã, de jejum, né? Almoço, enfim. Então, é também uma forma, né, de você ali dar um apoio na questão da alimentação, na questão da higiene, na questão do cuidado e também da educação. Aí lembra que cuidar e educar são indissociáveis, né? São inseparáveis, não é uma coisa, e também no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, você ali está trabalhando com vistas na equidade. Lembra, palavrinha-chave também da BNCC, equidade, né? Então, já falei aqui das despesas de capital. Cadê? Muda aí, meu filho. Olha só. Ah, e aqui chegou uma parte importante, né? Parte importantíssima, que é o seguinte. Parcela mínima destinada à remuneração dos profissionais do magistério. Antes era 60%. Antes. Agora, 70% dos recursos devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica. Então, no mínimo 70% para a remuneração dos profissionais da educação básica. Não esqueça disso, tá? Anota aí. Por isso que a gente viu aquela questão lá falando em 60%, tá vendo? Não, é 70% dos recursos devem ser destinados à remuneração básica, a remuneração dos profissionais da educação básica, tá? Certo? Então, vamos lá. Olha a pergunta que caiu em Fortaleza. A lei do Fundeb, número 14.113, né, de 25 de dezembro de 2020, que essa lei inclui lá o artigo 212A na Constituição, institui uma nova forma de complementação da União, considerando as respectivas especificidades da rede de educação básica pública municipal e os insumos necessários para a garantia na educação. A complementação da União do total de recursos será equivalente a, no mínimo, 35, 23, 10, 25. Você anotou no caderninho, você vai ouvir minha voz na hora da prova falando, né? É 35? Não. É 10%? Não. 25%? Não. Qual que é? 23%. Olha só, questão que caiu agora na prova de Fortaleza em 2022. Tranquilo? Já garanti um pontinho na minha prova, só com uma informação de número, né? Então, é isso que você tem que fazer. Vamos ver essa aqui, a 3. Agora, a 3, eu vou falar de BNCC, né? Vou virar um pouquinho a chavinha, né? Aquela questão, só voltando aqui, dos professores, também é outra questão que muito provavelmente vai começar a aparecer nas provas, né? Essa dos 70%, esses números aqui que eu apresentei para vocês, isso aqui vai começar a cair muito, até porque não tem sido tão explorado, né, nos últimos concursos, e vai começar a ser. Pode anotar aí que vai começar a cair bastante, tá?
Agora, olha só essa aqui, de acordo com a BNCC, vamos falar um pouquinho de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são as interações e a brincadeira, os conteúdos e o espaço, a escola e os educadores, o planejamento e a avaliação. Questão também tranquila, né? Tranquila para muitas pessoas, então isso é que não pode acontecer, é você errar uma questão desse tipo aqui. Por quê? Essa é uma questão que, em média, 90% dos candidatos, 80%, vão acertar. Então, você não pode estar entre os 20% que erram, porque aí você não te joga para baixo na classificação. Então, informação básica, eixo estruturante da educação infantil, interações e a brincadeira. Lembrar que a educação infantil, na pré-escola, é o lugar das interações, é o lugar onde a criança vai aprender pelo lúdico, pela brincadeira, lembrando que não é uma brincadeira espontânea, que não é uma brincadeira simplesmente sem uma intencionalidade pedagógica, né? Então é uma brincadeira com intencionalidade pedagógica. Então você, das interações entre crianças e outras crianças, crianças menores com crianças maiores, crianças e adultos, são as interações que vão construir aí, né? Trabalhar para a criança ir avançando no seu desenvolvimento. E a brincadeira, ela é essencial, tá? Ela é essencial, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, né? Uma criança que não brinca, ela vai ter dificuldades, porque é aí que se aprende regras, convivência, né? Uma série de questões cognitivas são desenvolvidas a partir da brincadeira. E muita gente acha que brincadeira não... a criança só brinca, não aprende. Aprende sim, né? Aprende um monte de coisa, aprende a sequenciar, aprende números, aprende letras. As brincadeiras podem envolver sim essas questões, tá? Então, essa questão tranquila. E olha aqui os fundamentos pedagógicos da BNCC. O foco no desenvolvimento de competências. Falou de BNCC, você lembra de competência, né? Então, o conceito de competência adotado pela BNCC marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inserido no texto da LDB, especialmente quando se estabelece as finalidades gerais do ensino fundamental e médio, artigo 32 e 35 da LDB, tá? Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Então, falou BNCC, você tem que lembrar muito das competências. Cuidado, porque as bancas sabem disso, elas podem colocar uma questão que não é de competência, mas colocar a alternativa de competência e você, não, falou de BNCC, vou na competência. Calma, né? Calma. Por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Lembra, eu vou mostrar para vocês um mnemônico aqui, chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Chave, lembra, chave, né? BNCC, chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E sobretudo no que devem saber fazer, considerando a mobilização dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, a chave, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Olha que isso é essencial para você entender a BNCC, tá? Porque, é o fundamento pedagógico dela. Né? A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegure aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Então, olha só, na primeira etapa da educação infantil, né, da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeira, olha aqui de novo, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa é outra questão que também cai muito. Quantos são os direitos de aprendizagem? 6. Quais são eles, né? Conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esse você tem que colocar na parede, né? Nem no caderninho. Então, 6 direitos de aprendizagem da educação infantil. Tá lá, conviver, brincar, participar, explorar, né? Expressar-se, conhecer, tá? Não pode errar isso, é o CBPEC, né? CBPEC, né? Então, é uma coisa que cai muito e que você não pode errar, porque é uma informação essencial. Como eu disse, esse vídeo é de informações essenciais, tá? Olha aqui uma questão da AMEUESC. Hoje eu trouxe umas bancas diferentes também, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, né? Porque o canal agora tem gente de todo lado aí, né? De Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, enfim. Então a gente está trazendo umas bancas também de outras regiões para atender essa galera aí, né? Tem de Roraima também, né? Outro dia eu recebi uma mensagem de Roraima. Mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Então é importante você saber isso aqui também. E a gente aprende por questões, porque a gente tem que prestar atenção na questão. Olha só, conhecimentos é o quê? Conceitos e procedimentos, né? O que é conhecimentos? Conceitos e procedimentos, CP. O que é habilidade? As práticas... Opa, voltei aqui, né? Sem querer. Práticas cognitivas e socioemocionais, né? O PCS. Atitudes e valores. Olha o chave aqui, ó. C, né? H, A e V. Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O enxerto acima, presente na base nacional comum, apresenta o conceito de diretriz curricular, protagonismo educativo, competência currículo. Né? Ficou fácil, porque nós acabamos de falar disso. Essa aqui você não erra mais. Olha só, competência, né? Então, olha a informação importante que a questão traz. É por isso que a gente aprende com questões, porque a gente vai absorvendo, ó, mobilização de conhecimentos, né? Conceitos e procedimentos, CP, habilidades, PCS, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para demandas complexas. Nós estamos falando de competência. Olha essas 5. Opa, pulei aqui, já dei a resposta para vocês, desculpa. Vou voltar aqui. De acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, baseando-se no disposto da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Essa é uma questão da VUNESP, né? Já entreguei a resposta aqui porque apertei sem querer o mouse. Mas olha só, né? Vamos lá, olha aqui, ó. Conviver, brincar, participar, explorar, expandir-se e conhecer. Conviver, brincar, pensar, explorar, expressar e se esconder-se. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Buscar, pensar, participar, né? Explorar, expressar e conhecer-se. Conviver, brincar, participar, expressar e esconder-se, né? Aqui a gente já elimina esconder-se, que não tem nada a ver, né? Aí você começa, lembra do mnemônico que eu falei? CPEC, né? CPEC, né? CBPEC, desculpa, CBPEC, né? Então, aí você fala assim, bom, é que se você ficar gravando assim, pode ser que a banca inverta a ordem também e te confunda, então não usa sempre isso, né? Mas, ó, buscar, né? Buscar a gente já elimina aqui. Aí, aqui a gente já eliminou esconder-se, que não tem nada a ver. Aí a gente lê aqui, ó, conviver, brincar, participar, explorar, expandir. Expandir tinha? Não, né? Então a gente já sabe que a letra correta é a letra, letra C, né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, tá? Essa foi uma questão que caiu na Serra, né? Não foi a da VUNESP, desculpa, né? Caiu aqui em Serra, no Espírito Santo, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui a questão do conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se, né? Então,
Olha, outra questão grande aqui, né? Uma questão grande, ó. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, na BNCC, a competência é definida como a. Um dos instrumentos necessários à aprendizagem, encarregado de possibilitar o contato sistemático e intenso dos estudantes com o sistema de leitura e escrita, com os sistemas de contagem e mensuração, com os conhecimentos acumulados e organizados pelas diversas disciplinas científicas. Técnica responsável pela função simbólica do conhecimento, assenta-se em símbolos, signos, cujos objetivos é compreender a organização do conhecimento acumulado de forma científica por meio de assimilação de habilidades, atitudes e procedimentos. Um conjunto de regras que disciplinam o ensino e o currículo mediante o domínio de métodos, procedimentos, técnicas e recursos auxiliares que tornam os conteúdos de ensino significativos aos estudantes e os instrumentalizam para as avaliações curriculares do mundo do trabalho, ou a D, a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Olha só, o que nós falamos sobre competência, né? Já vimos uma questão. Competência é definida como... né? É a A, é a B, é a C, conjunto de técnica, instrumento, sistemático, nada disso, né? O que é? Tá ali, ó, mobilização de conhecimentos, CP, habilidades, práticas, cognitivos, socioemocionais, atitudes, valores, ó, a chave, competência é chave, né? Competência é chave, não dá para errar essa questão, certo? Então, também questão que caiu aí recente na educação. Olha aqui, ó, lembra da palavra-chave, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. Pensou competência, lembra da chave. Pensou competência, lembra da chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Aí não tem erro, né? Não tem erro para você. Olha aqui, Instituto Mais caiu em 2023. De acordo com a BNCC, expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura. O trecho refere-se, o que está falando aí? Às competências específicas, às unidades temáticas, aos conhecimentos curriculares ou às habilidades. Ó. Expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Nós estamos falando do que aqui? Respondeu? De habilidades. De habilidades. Né? Então, habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas nos diferentes contextos escolares, né? Então, elas são descritas na BNCC, as habilidades que os alunos devem desenvolver. Então, anota aí. Isso também é importante, questão que caiu esse ano, né, 2023. Olha outra, essa um pouco mais difícil, né? Segundo a BNCC, devem ser entendidas como explicitação de situação ou condição em que a habilidade deve ser desenvolvida. Está falando como que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos alunos. O trecho refere-se aos modificadores, às unidades temáticas, aos componentes curriculares ou às competências específicas. Essa muita gente errou, né? Então, foi uma questão um pouco mais difícil, porque pegou ali um trecho que muita gente às vezes não presta muita atenção, que fala da condição que deve ser desenvolvida considerando a faixa etária dos alunos. Se cair em outra prova, você não vai errar mais isso. A gente está falando aqui dos modificadores. Ah, professor, e nós vamos ver isso agora, tá? Então, olha só, no ensino fundamental, né, cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos, falando aí do ensino fundamental, né? Essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam nessa área. E tem lá na BNCC as 10 competências
que é importante você também ler. Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, linguagem, ciências humanas, também são definidas competências específicas do componente, da língua portuguesa, da arte, da educação física, da língua inglesa, geografia e história. Então, se você é da área de português e vai fazer um concurso de língua para a língua portuguesa, né, ou de arte ou de educação física, a parte da BNCC você tem que ler, certo? Porque ali vai trazer esses componentes curriculares, né, as competências específicas de cada componente, e aí você tem que tomar conhecimento disso, porque pode aparecer na sua prova perguntas sobre isso, né? A ser desenvolvida pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental anos iniciais e o ensino fundamental anos finais, e a continuidade das experiências dos alunos, considerando suas especificidades, né? Então vamos ver aqui, ó. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Olha aqui o conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas. Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental. Então, olha aqui o que faz a unidade temática. Ela tem ali um arranjo dos objetos, né, de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequadas às especificidades dos diferentes componentes curriculares, matemática, português, língua inglesa, né? Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme ilustrados a seguir. Então, você vai desenvolvendo ali determinadas habilidades de acordo com aquela unidade temática ali, de acordo com aqueles conhecimentos, certo? Olha aqui um exemplo, né? Então, vamos lá, unidades temáticas. A unidade temática é vida e evolução, nós estamos falando aqui de ciências, tá? Só para dar um exemplo. Então, quais são os objetos de conhecimento? Corpo humano e respeito à diversidade. Que habilidade ele vai desenvolver com relação a essa unidade temática e com relação a esse objeto de conhecimento? Ele vai localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, parte do corpo humano e explicar suas funções. Ele vai desenvolver essa habilidade. Eu vou explicar depois o que é esse número aqui. Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, são necessários para a manutenção da saúde. Olha aqui, ó, cuidar e educar, tá? Então, a habilidade que ele está desenvolvendo aqui são dos hábitos de higiene, né? Porque que é importante, enfim. Comparar as características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização do acolhimento e do respeito às diferenças. Então, dentro da unidade temática vida e evolução, dentro dos objetos de conhecimento corpo humano, respeito à diversidade, ele vai trabalhar essas habilidades. Entenderam? Né? Então, a BNCC ela é composta disso. Acho que quando a gente mostra isso fica mais claro, né? Depois, se você ler o texto de novo, você volta o vídeo lá, aí vai ficar mais claro ainda, tá? Aí, os modificadores, que foi a questão, né, devem ser entendidos como a explicitação da situação ou condição em que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos alunos, né? Então, esse modificador ele vai mostrar ali, né? Mostrar de certa forma, vou usar essa palavra, não é uma palavra talvez mais adequada, como que aquela habilidade deve ser desenvolvida de acordo com a faixa etária dos alunos, né? Por quê? Porque determinadas informações, né, o aluno vai ter que construir ali os elementos para ele poder ir aprendendo, né? Não é chegar e qualquer informação. Você não vai ensinar equação de segundo grau para um aluno do primeiro ano, né? Ele não vai conseguir entender, obviamente, né? A não ser que ele seja dotado de altas habilidades.
Mas assim, por quê? Então entra os modificadores, né? A explicitação, porque você vai construindo ali a sua base para você ir entendendo coisas mais complexas. Ainda assim, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem induzem a opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito dos currículos e dos projetos pedagógicos. Isso está no âmbito do currículo de cada município, do currículo de cada cidade, né? E também dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, devem ser adequados à realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada instituição escolar, considerando o contexto e as características dos seus alunos. Olha a importância disso, né? Então, eu tenho que olhar o meu contexto, tenho que olhar onde eu estou inserido para que eu possa utilizar isso, né? A abordagem, a metodologia, de acordo com a minha realidade, certo? Então, isso também está ali importante. Olha aqui os números, né? Então, aquele código que a gente viu, o que significa? O EF indica a etapa, né? Então, aqui ensino fundamental. A EF, se fosse EI, educação infantil. Aqui, né, o primeiro par de números indica o ano, tá? Então, por exemplo, que se refere à habilidade, ou no caso, língua portuguesa, arte, educação física, como segue. Então, por exemplo, língua portuguesa e arte, 15, é do 1º ao 5º ano. 69, do 6º ao 9º ano, tá? Então, são os códigos utilizados aí para identificar o bloco de anos. Língua portuguesa e educação física, ó, 12, 1º e 2º ano. 35, 3º ao 5º ano, né? 3 e 5, né? Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando, ó, 67, 6º e 7º anos, né? Eu falando 67, mas você pode falar 6 e 7 também. 8 e 9, 8º e 9º, né? Então aqui o primeiro par de números indica o ano. Aqui o componente componente curricular, né? Então EF, aí você olha aqui, ó, educação física, tá vendo? EF, educação física. Se fosse CI, ciências. Se fosse AR, arte. Se fosse ER, ensino religioso. GE, geografia. HI, história. LI, língua inglesa. LP, língua portuguesa. MA, matemática. E aqui o último indica a posição de habilidade na numeração sequencial do ano ou de blocos de ano, né? Aqui no caso 1. Então, é o código para, você vai olhar a BNCC, pode cair esse código, professor? Se cair, só para perguntar ali se você sabe que o primeiro par de letras indica, né? Porque é uma coisa referencial. Mas ele é bem intuitivo, né? Então, 1, 5 é 1º ao 5º ano, 6, 9, não. As iniciais são as iniciais das disciplinas. Aqui é EF, EI, EM, né? Então, não tem muito assim o que perguntar, mas só para você saber. Olha uma questão da FGV. De acordo com o MEC, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Essa é outra informação importantíssima que você tem que ter da BNCC. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas. É norma, tá? A BNCC é norma, né? Então é importante, não é opcional, posso, não posso, não, é norma, tá? Sobre esse documento é incorreto afirmar que define os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, estabelece conhecimentos, competências e habilidades. Lembra, ó, incorreto. Prestar bem atenção quando cai esse tipo de questão. Competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. É referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos e do sistema das redes escolares. Define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica de forma progressiva e por áreas de conhecimento. E foi criada em observância à legislação nacional relativa ao campo da educação. Qual que é a incorreta aqui, gente? Então, vamos lá? A incorreta é a letra A, porque a BNCC não define currículo.
A B, a C, a D e a E estão corretas, né? Ela estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. É referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos. Ela é obrigatória para a formulação, não para definir os currículos, tá? Ela é para a formulação, define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica e foi criada em observância à legislação nacional, né? Porque a LDB previa lá a BNCC. Então, gente, quando a gente fala isso, a letra A é incorreta, pois, de acordo com o MEC, a base deverá nortear a formulação dos currículos e não, como diz na letra A, definir, né? Nortear é uma coisa, definir é outra, certo? Então, de todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se espera de todos os estudantes. Bom, fizemos a revisão, tem uma coisinha aqui que faltou, que eu acho que eu comi bola aqui na hora de elaborar a pergunta, que eu coloquei só com resposta, né? Mas vou mostrar para vocês a pergunta. Aqui, ó, né? Então, o que caiu em Jundiaí... Ah, não, essa é do outro vídeo, tá certinho, tá? Acabou ficando aí na hora de montar o slide. Então, gente, ó, é isso, né? Informações importantes. Não deixe de fazer sua inscrição no Cuponomia para a gente ir para o 5º vídeo, né? E eu quero também fazer um simulado bem legal com questões de LDB, questões do ECA, questões que caem, né? Que sempre estão aparecendo aí nos concursos para você não errar esse tipo de questão. Isso vai elevar o teu percentual. E é importante você se cadastrar lá porque ajuda a gente a ter mais vídeos aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.